Olá, pessoal. Eu sou Josiane, eu sou estudante de artes visuais da Faculdade Unicesumar e eu venho fazer a defesa do meu TCC. Eu já sou professora formada em uma outra disciplina, em duas disciplinas em português, que é letras, e inglês. Já atuo na área e, assim, resolvi fazer outra graduação, porque eu trabalho com o inglês e o inglês e a arte está embutida também no inglês. Bom, hoje eu venho mostrar para vocês o meu TCC, que é com o título Arte Urbana e o currículo da Rede Municipal de Curitiba. Bom, agora, já, com o tema resolvido, a primeira parte do PowerPoint aqui, nós temos que postar a nossa gravação do TCC. Tá? Então, no YouTube, que eu estou usando as plataformas do StreamYard e a parte e vou usar a plataforma do YouTube. Tá? Agora, nós temos também cronogramas de que vai ser apresentado nesse TCC. Perfeito? Então, nós temos, primeiramente, o vídeo no YouTube, que vai ser postado, né? O tema da pesquisa, que eu falei que é a arte urbana, e daí nós temos o objetivo da pesquisa, a introdução, as artes visuais, que daí no oitavo tem que colocar a numeração, né? Eu coloquei artes visuais, a metodologia, o desenvolvimento, as configurações finais e as referências. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês agora melhor. O meu tema do TCC, a arte urbana e o currículo da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, a SME. Esse currículo, ele traz métodos de como trabalhar a arte na rede. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos outra vez o tema, né? Que é a arte urbana e o currículo. E temos agora, eu vou falar dos objetivos. Qual que é o objetivo de fazer essa pesquisa? Analisar a introdução dos conteúdos relacionados à arte urbana nos documentos oficiais que norteiam o ensino da Rede Municipal de Curitiba. E daí, em seguida, nós temos a introdução. O que ela nos traz? A introdução nos traz que esse currículo ele tem 4 ideias básicas que correspondem à ação, que nós temos, o currículo não, é o TCC que está mostrando que tem 4 ideias que correspondem às seguintes perguntas. Quais delas? O que ele tem a ver essa introdução? Que tem o presente do trabalho, a conclusão do curso, que decorre a perspectiva das artes do ensino fundamental. Então, o que ele quer dizer que esse trabalho de conclusão vai decorrer com a perspectiva das artes visuais? Porque na rede municipal de Curitiba, esse currículo ele traz inovações, auxílio aos professores, como objetivo, né? E tem as referências, tem outras situações ali que nós vamos ver que depois eu vou compartilhar. E um estudo que trata da análise dos conteúdos relacionados à arte urbana, que é introduzido nos documentos oficiais da Rede Municipal de Ensino. Então, o que ele quer dizer assim? Que além dos objetivos, nós temos os conteúdos e nós temos as ocorrências que podem ser feitas no decorrer do período do trimestre ou do bimestre. Nessa pesquisa, se ressalta as artes visuais que abrangem desenho, a pintura, a gravura, a fotografia, a escultura, a videoarte, o cinema, a animação, a arquitetura, a arte digital, a instalação, a performance, entre outras. Que isso foi tirado lá do currículo e foi feito em 2020, tá? Na página 15.
Então, nesse conteúdo, nós podemos trabalhar diversas formas e através daquele currículo, porque ele está embutido no currículo. Nesse arsenal educativo, a pesquisa demonstrou algumas inquietações, curiosidades que deslocam a problemática. Qual que é a problemática da pesquisa, né? Que se revela em saber que, como os conteúdos de arte urbana são os documentos oficiais da Secretaria da Educação de Curitiba para o trabalho docente, então, é essa que é a problemática, que diz assim, se a arte urbana, né, são induzidas nos documentos oficiais da Secretaria da Educação de Curitiba, então, isso aqui para o trabalho docente, esse é um dos meios, dos objetivos que vai ser pesquisado. O objetivo é analisar a introdução dos conteúdos relacionados à arte urbana e nos documentos oficiais que norteiam o ensino da rede. O que quer dizer analisar a introdução? Verificar se realmente tem todos os aspectos relacionados à arte está na parte do currículo. E numa situação que esse currículo da rede, ele está incluído para trabalhar essas artes no terceiro ano do ensino fundamental e também no sétimo ano. Aí temos uma outra pergunta aqui, ó. Qual o problema a ser investigado? O problema que norteou a pesquisa foi o conteúdo da arte urbana que introduzidos nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de Curitiba. Nós temos uma justificativa, então vamos ver ali a nossa justificativa. Para tanto, utilizou-se a metodologia, né? Também podemos falar, né? Que esse estudo documental para responder às perguntas das pesquisas, resultado com pesquisa que relevam a estes conteúdos que são ministrados nas séries iniciais do ensino fundamental. Como eu falei ali, do terceiro ano do fundamental é o ensino fundamental 1, e do sétimo ano do ensino fundamental é o 2 e o 4, tá? O que podemos abordar nesse texto? Por fim, escrevendo sempre palavras, podemos abordar outras citações. No caso, ser claro ao que ao que a pesquisadora se propõe, que é ir em busca de mais dados sobre este currículo. E pesquisas também também, se puder, com outros professores, se puder, né? Desculpa que eu estou meio nervosa. Estudos da pergunta de pesquisa, como são conteúdos da arte urbana, são apresentados nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de Curitiba. Então, esses estudos, como tem da pergunta 10, é o estudo da pergunta da pesquisa, que são os conteúdos da arte urbana que são preparados nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de Curitiba, tá? Então, esses conteúdos, eles estão totalmente engajados nos objetivos e nos conteúdos do plano curricular. Vamos lá. Então, temos a introdução. E vamos falar sobre a introdução. A introdução, vamos lá, que vai se decorrer com a perspectiva das artes visuais do ensino fundamental. No caso, é um estudo que trata de análise de conteúdos relacionados à arte urbana e o contexto introduzido nos documentos oficiais que norteiam a rede municipal de Curitiba. Então, esses conteúdos, que, como eu falei anteriormente, eles não estão em todas, mas nada deixa de permitir que pode avançar mais em outras séries. Não precisa ser só do terceiro ano do ensino fundamental do 1 ou só do 2 e do 4. Pode avançar a séries acima. Pode ser até para o ensino do ensino médio
e dar continuidade ao oitavo, ao sexto, às outras séries do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, no caso aqui, nós podemos dizer que vale sublinhar que as escolas da rede municipal de Curitiba por meio de um componente curricular de arte, as estudantes, os estudantes, né, no caso o AS, que tem os gêneros, têm o contato com 4 tipos de linguagens. Quais são as quatro que, no caso, foi falado no início, as 4 tipos de linguagem? Artes visuais, dança, música e teatro. Né? E que nós temos toda essa performance também com as artes visuais, que abordam também o desenho, pintura, gravura, fotografia, a escultura, o videoarte, o cinema e a animação, a arquitetura e a arte digital que estão instalados na performance. Isso está no currículo também do 2020, na página 15. O recorte para esta pesquisa foram os documentos oficiais da RM nessa linearidade que pretende explicitar contextos perspectivas do documento guia do oficial da rede e nos revela os critérios de ensino de aprendizagem. Quais são esses critérios que eu estava falando no início, né? Os conteúdos, os objetivos e também é um ensino-aprendizagem, traz todos esses aqui, e conversando com a realidade educacional. A metodologia nos traz uma outra forma, né? Que nós temos aqui, que não, nem é metodologia, gente, isso daqui é verdade, é a parte do desenvolvimento. No desenvolvimento foi colocado umas sanções, que nós podemos falar que esta pesquisa está centrada no método dedutivo, que tange no método científico, né? É o desenvolvimento, onde nós estamos apresentando, eu apresento para vocês o GIL, de 2002, que ele fala que, nesse sentido, a pesquisa tem como metodologia principal de estudo documental, e também a investigação de documentos vantajosas por ser fonte rica e estável de dados, sem custos, não precisa do contato de seres humanos, que detêm acesso de leitura, conhecimento detalhado às fontes oficiais documentadas, trazendo valiosas informações aos leitores. Então, nós temos essas seções aqui, ó. A pesquisa compreende detalhes da arte urbana, que nós estamos falando do Puti Lazarotto, que ele foi um artista também em 2006, a pesquisa, onde ele é um artista de Curitiba, né, onde que ele tem várias obras ali na Praça do Homem Nu, onde ele retrata a cidade, que ele faz uma recriação sobre, na época da colheita de café, de várias situações, de várias obras que ele conta histórias do tempo dele. Então, é muito interessante também saber. E também nós temos a Hammer, que é a Ida. A Ida é também curitibana, né? Que ela fala, a Ida é reviver a cidade e trazer perspectivas para o ensino de artes visuais. Onde que a linguagem artística e a intervenção humana, como prática educacional, pode possibilitar rupturas no planejado e pré-determinado. Então, a Ida, ela também é curitibana, ela tem várias obras de artes também, e uma delas, aqui na minha cidade, nós temos o Asilo São Vicente, onde o mural dele é todo pintado com garças, sabe? Com aves. É muito lindo de ver. Aí nós temos a utilização da criatividade, o interface de cenário da cidade, a construção de histórias marcadas pelo tempo, que possibilita a integração entre o cotidiano e a parte prática educacional e a vida. É uma ação artísticas coletivas ou individual, que reverbera toda a comunidade escolar em seu entorno. Então, aqui quem está falando, esse é o Pedroso, né?
que ele fala dessa importância também, que é uma das práticas educacional fundamentada em princípios educacionais e desdobramentos sociais do ensino-aprendizagem. Também nós temos o autor Pereira, né? O autor Pereira, ele também ele fala aqui de que a autora que enfatiza porque propõe o aprender de novos sentidos perante as obras da criação urbana. Então, nós podemos, como falamos ali, que ele fala a novas obras da criação urbana, que tem outras maneiras de também ver para a nossa docência, de propor também num documento que os alunos podem ter essa prática, né, no caso. Então, como ela diz que enfatiza isso aqui, daí fazer essa pesquisa, se os alunos também vão poder ter essa prática. E é um arsenal educativo da arte urbana que configura-se no ensino fundamental, possibilidades de desenvolver habilidades, competências e pensamentos imaginários e criacionistas. Então, quem fala também está naquele currículo, na ascensão, na primeira ascensão dos detalhes da arte urbana, tá? Então, todas aqui. Aí, agora, nessa pesquisa, vamos apresentar documentos, que a ideia é explicitar contextos, perspectivas, documento guia oficial do componente curricular da arte da SME. Então, esse daqui também, ele está também está com a análise da base da Nacional Comum do Curricular da BNCC, com as diretrizes de base. Também está colocado nessa parte aqui. Também nós vamos buscar ferramentas, fizemos a busca de todos esses materiais, e tudo pela plataforma Google, e também pelo o Windows, nós usamos, e que foi prática rapidamente uma palavra ou frase, que é possível encontrar nas informações das palavras explícitas numa página. Então, essa daqui, como queremos dizer que qual que é o destaque da palavra, né? Vamos lá, que a destaque da palavra é a arte urbana, que foi possível descobrir em todo o documento curricular no plano anual do componente curricular de arte do ciclo 1 e do ciclo 3 e 4, que eu falei que não foi colocado, na frequência apenas em palavras, quatro vezes a palavra arte urbana. Então, nesse currículo, que é aqui que está falando, 4 vezes foi encontrado, que foi encontrado 4 vezes a palavra arte urbana no que é representado entre os objetivos e entre os conteúdos. Vamos passar para frente? Nós temos o desenvolvimento. Então, nós temos autores que nos falam aqui que a pesquisa está centrada no método dedutivo, no tange do método científico, que eu vou em busca de documentos, vai ser uma pesquisa documental no que pode ser aplicada e de sua natureza e a sua finalidade. Destaca-se o preendimento, como explica com a figura da preposição de Gil, como foi falado no anteriormente, né? Que o autor Gil, 2002, páginas 62 e 63, que diz assim, que a investigação de documentos é vantajosa por ser fonte rica e estável de dados, né? Então, nessa parte aqui. Que a arte urbana, como eu falei do Puti Lazarotto, também, e também eu falei da Ida, né, Hammerlitz, e do Pedroso, e do autor Pereira, que ele também, cada uma disse assim que, a autora Caroline Kaminsky, 2014, ela também menciona algo importante sobre a arte urbana. Ela diz assim que pode representar um conjunto de ideias que busca retratar contextos do cotidiano. Quer dizer, que cada um tema que podemos levar é um tema que nos traz da nossa vida, o nosso dia a dia,
do nosso convívio, da nossa cidade, e tem várias artes que nós podemos ver. E aqui também enfatiza o resgate histórico, porque toda a pintura que é feita, toda a arte que é produzida, tem uma história por trás. E também que propõe o aprender em novos sentidos perante as obras da criação urbana. Então, cada arte que é feita, ela é representada por um sentido, ter um novo sentido dos seus sentimentos, do seu bem-estar, do teu modo de visão que você pode obter perante a obra. E que nesse pensamento, a autora também enfatiza que a arte urbana, o que pode ser? Que possibilita a criação de novas experiências e a formação de novas memórias. Por exemplo, como se eu for fazer em busca de obras do meu tempo de criança, que eram bem poucas, que são as fotografias. Né? As fotografias falam muito sobre o tempo antigo. Aí nós temos também a parte do ensino fundamental, que tem uma possibilidade de desenvolver habilidades e competências para o pensamento imaginário e criacionista, que, como eu falei anteriormente. Na seção 2 da pesquisa, o que o documento ele nos traz a introdução de conteúdos da arte urbana nos documentos oficiais da SME. Então, esse documento ele pode apresentar análise de ideias, de explicitar contextos, as perspectivas do documento guia oficial e do componente curricular, que é a introdução do conteúdo da arte urbana. Os achados da pesquisa revelam que eles revelam que o conteúdo da arte urbana possui os objetivos e os critérios de aprendizagem. E essa análise está conversando com a realidade, direcionamento educacional da rede municipal de Curitiba. Tá? E daí ele diz assim, e como nós falamos, eu falei anteriormente, também está com o currículo curricular comum do BNCC. E que foi falado também das plataformas que foi usado o Google, foi usado o Windows, e para poder digitalizar. Vamos lá, vamos ver agora as nossas configurações. As nossas configurações concluem que o conteúdo de arte urbana poderia ser ampliado para as outras séries. Foi no início que eu comentei da defesa, que o currículo pode dialogar com as diversidades, com a cultura com a cultura da cidade. Então, cada cidade tem a sua obra de arte. Em Curitiba, nós temos muitas obras de arte, principalmente ali na São Francisco, tem uma casa do Alfred Anderson, temos outras, como eu falei ali do Asilo São Vicente, também falei ali da praça 19 de dezembro, que tem do Puti Lazarotto. Então, do Puti também ali, ele fala sobre a emancipação política da época. Daí, por isso que ele está retratado em uma arte. E também ele diz aqui, que podemos conhecer com a realidade e ampliar com a realidade própria, e podemos ampliar com as possibilidades para estabelecer relações dos conhecimentos globais, exercitando a cidadania. O trabalho desse conteúdo da arte urbana está fixado no ensino fundamental, que acabamos de falar, que podendo reverbar sentidos, valorizações, memórias e as experiências que sejam inovadoras, com o significado da cotidiana das múltiplas emoções. Quantas emoções, no caso, no visualizar, no sentir, ter emoções, sentimentos. Então, tem várias múltiplas emoções aqui que podemos retratar. E em resposta à pergunta da pesquisa, como os conteúdos da arte urbana são apresentados nos documentos oficiais da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Curitiba, a resposta é que constam a temática apenas introduzida em 2 séries, foi que acabamos de falar também lá. Então, finalizando isso, eu estou
reforçando ainda mais uma vez, que do terceiro ao e sétimo ano do ensino fundamental. O que ele nos traz? O que ele apresenta? Ele apresenta-se de forma objetiva, com os critérios e conteúdos de aprendizagem. Os objetivos, e os que são os objetivos? O que você pretende? Os critérios, o que você vai desenvolver. Quais são os seus critérios do aprendizado? E também esse estudo, ele pode contribuir para aprofundar o conhecimento sobre a abordagem da arte urbana na educação, explorando a introdução e possíveis aplicações a diversas áreas do conhecimento do ensino fundamental de Curitiba. Isso pode fornecer conhecimento inteligível pelo saber sensível, desdobrando-se uma valiosa prática de desenvolvimento pedagógico inovador e certamente eficaz que aguça a curiosidade. Pois então aqui ele diz assim, ó, que pode fornecer conhecimento inteligível pelo saber sensível. O aprendizado, ele é uma parte sensível para o ser humano. Então, a partir do momento que ele desdobra, ele tem uma valiosa prática. E nessa prática, nós podemos trazer outras situações, no caso, aguçando a curiosidade. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos a referência, tá? De onde foi tudo tirado, os contextos, os autores, das obras que foram trabalhadas. Bom, agora eu quero ver se eu consigo compartilhar com vocês uma outra situação. Aqui assim, ó, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, ver se eu consigo mostrar, aquela imagem aqui, ó. Aqui que é a parte do currículo que nós podemos falar sobre os objetivos, os conteúdos e os critérios do ensino-aprendizagem. Essa daqui é do terceiro ano. E agora nós temos também a do sétimo ano, que também ela coloca que articular diferentes possibilidades do uso de elementos de linguagem artística, dos elementos e contextos culturais. E daí o conteúdo é que foi falado lá. Tem várias situações, a arte urbana, a mídia foi feito sobre dança, então, várias situações. E nós temos os critérios de aprendizagem, que no caso que é compreender a arte urbana e reconhecer as diferentes formas artísticas da cidade. Vamos voltar para cá. Pronto. Agora, então, foi feita a defesa, e agora eu vou colocar no YouTube, e daí eu vou colocar no site. Quer dizer, eu vou colocar o site do YouTube para terminar a conclusão. Eu agradeço, muito obrigada.